Muito bem, hoje é o nosso encontro número 3 aqui da turma 3 do Universo Prospere. Nós temos, portanto, mais 49 encontros pela frente, além desse. Então temos muitas coisas para debater, muitas coisas para colocar nos trilhos e fazer, sem dúvida, com que os próximos meses sejam de muita prosperidade, muita abundância, por conta das pessoas que nós vamos nos tornar, colocando isso em prática. É o que a gente sempre fala. Mas, especificamente hoje, eu quero ser muito prático, muito direto. A gente fala muito aqui sobre atuação na internet. A gente já sabe que isso aí é uma condição normal para quem quer crescer, uma condição, um caminho sem volta para quem quer prosperar, porque afinal de contas nós estamos hoje vivendo um mundo de extrema liberdade dentro das redes sociais e isso, algumas pessoas têm conseguido traduzir isso em vendas de maneira muito fluida. Porém, existem gatilhos, existem, não sei se eu devo chamar de atalhos, mas existem estratégias, talvez a melhor palavra seja essa, estratégias que ajudam a gente a jogar o jogo da internet e trabalhar essa questão de atrair a atenção do nosso potencial cliente com mais performance, com mais garra, com mais resultado, eu até diria. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre uma coisa, sobre uma ação específica que, por ser algo feito na internet, muito prático, a gente pode colocar em prática, inclusive, ainda hoje, se quiser. Que diz respeito a um dos recursos mais inteligentes do Instagram e que poucas pessoas ainda o utilizam, que diz, ou seja, a caixinha de perguntas. Existe uma estratégia, existe uma forma de trabalhar a caixinha de perguntas que nos traz muito mais resultado do que simplesmente deixar ali uma caixinha escrito faça uma pergunta ou então com qualquer outra maneira da gente sugerir que a pessoa nos deixe ali uma pergunta. Primeiro, vamos começar do começo. Para que a gente utiliza a internet com o intuito de vender? Resposta, porque a internet é uma maneira, é um meio da gente se comunicar com muitas pessoas. Muito mais pessoas do que a gente conseguiria conversar presencialmente durante um dia. Então, só isso aí já justifica que a gente utilize a internet. Segundo, porque é talvez a maior tendência comercial da história da humanidade. Nós sabemos que em poucos anos, quem não tiver alguma presença digital vai sumir, vai falir, não vai para frente, vai ter que fechar, independente da sua história, independente do seu produto. Enfim, por quê? Porque a internet popularizou, democratizou os negócios. A sua opinião na internet ela é muito mais ouvida do que a sua promoção. Anota isso. A sua opinião na internet ela é muito mais procurada, ela é muito mais ouvida, ela é muito mais desejada do que a sua promoção. Vou falar de novo, a sua opinião é muito mais desejada do que a sua promoção. Então, na hora que você estiver com dúvida sobre que promoção colocar, que tipo de estratégia comercial colocar ali para chamar a atenção do seu público, pense em dar a sua opinião sobre alguns temas. As pessoas querem mais saber a sua opinião do que a sua promoção. Querem saber mais sobre a sua opinião do que sobre a sua promoção. Beleza? Isso aí, só isso aí já nos coloca numa situação de que se a gente souber jogar esse jogo com a caixinha de perguntas, a gente consegue driblar aquele bloqueiozinho que todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos tendo de nos preocupar com que as pessoas vão pensar da gente se a gente simplesmente abrir a câmera e começar a dar opiniões. A caixinha de perguntas ela serve para isso, entre outras coisas. Se você quer falar alguma coisa, quer falar sobre alguma oferta, quer falar sobre alguma aula, quer falar sobre alguma promoção, certo? Quer falar sobre algum lançamento, e você não está com jeito de chegar e simplesmente falar, você pode abrir caixinhas de perguntas, você mesmo fazer as perguntas e você mesmo responder as perguntas, como se outra pessoa estivesse fazendo. Muita gente faz isso, inclusive eu. Então, quando você trabalha bem essa estratégia que eu vou falar agora da caixinha de perguntas, você envolve o seu público-alvo e você passa a ter mais pessoas interessadas, inclusive por reciprocidade, em deixar perguntas na sua caixinha. Antes de falar essa estratégia, eu quero te falar uma coisa. Por que, afinal, a gente quer que pessoas deixem perguntas na nossa caixinha? A verdade é uma só. Não é para a gente responder. Não é para engajar. Não é pelo algoritmo, não. É para que você tenha, para que nós tenhamos pessoas interagindo com a gente,
para a gente chamar no privado, chamar no direct, falar sobre o nosso produto, contornar objeções e vender. A caixinha é um senhor gerador de leads aquecidos, de contatos interessados aquecidos. Vou repetir, a caixinha de perguntas, se bem trabalhada, ela provoca uma revolução nas suas vendas. Então, como a gente pode utilizar ela? Primeiro, deixando uma pergunta. Ou então, simplesmente deixando ali a sugestão que o Instagram nos dá. Faça uma pergunta. Pessoalmente falando, faça uma pergunta é uma maneira muito difícil de você pedir para a pessoa fazer pergunta. Porque se eu falar para você agora, cara, me faz uma pergunta. Você fala assim, cara, vou perguntar o quê? Se não tiver num ambiente específico, entendeu? Então, é mais difícil da pessoa deixar uma pergunta quando você deixa ali, faça uma pergunta. Agora, quando você direciona, tire suas dúvidas sobre doença do ventre, tire suas dúvidas sobre carro, tire suas dúvidas sobre produtos para anti-envelhecimento, para ruga, tire suas dúvidas sobre acompanhamento para melhorar sua performance profissional. Tire suas dúvidas agora sobre, qual a sua dúvida sobre tamanho de roupa infantil. Seu filho tem tantos anos, que número mais ou menos ele veste? Enfim, quando você direciona a sugestão de perguntas, as pessoas têm mais iniciativa de deixar uma pergunta, porque elas já têm um pouco mais de assunto. Porém, existe uma coisa que a gente tem que fazer antes de abrir as caixinhas de pergunta, que é criar um storytelling em torno daquilo que a gente quer conversar, em torno daquilo que a gente quer sugerir que as pessoas perguntam. Sobre o storytelling, só um parêntese, a gente conversou bastante sobre ele nas outras turmas, turma 1 e turma 2, porque é a arte de vender contando boas histórias. Storytelling é a arte de vender persuadindo o seu público-alvo com boas histórias, normalmente histórias de pessoas que já passaram uma experiência encantadora e que podem encorajar e trazer para um lugar comum essa pessoa para que ela queira, ela então é um potencial cliente, para que ela queira viver essa experiência encantadora também. Então o storytelling ele é o futuro, só que já é usado no presente. Todos os bons negociadores, todos os grandes vendedores utilizam storytelling. Todos que eu conheço. E os ótimos que eu não conheço, que são de repente do estrangeiro e do Brasil também, que são excelentes, que têm bons livros, também utilizam storytelling nos seus fechamentos, nas suas vendas, nas suas prospecções. Como é que eu posso utilizar o storytelling a favor de ter mais perguntas na minha caixinha e, portanto, mais pessoas com as quais eu interagir, gerar objeções e fechar uma venda? Criando uma história, um assunto, um storytelling antes de abrir a caixinha de perguntas. Qual que é a tendência natural? A gente ir lá e abrir a caixinha de perguntas. E torcer para que perguntas aconteçam. Muitas pessoas não colocam a caixinha com medo de não ter pergunta. E elas mesmas não querem, elas mesmas escrever as perguntas, enfim. Porém, quando a gente começa uma sequência de 5, 6, de repente uns 10 stories, falando sobre um determinado assunto, que eu sei que existe uma barreira para as pessoas. Eu não quero colocar a cara na tela, enfim. Não tem problema, escreve. Cria vários stories escrevendo a história, contando. Quero contar uma história para vocês. E aí, quando você começa assim, quero contar uma história para vocês, as pessoas já, quero saber que história é essa. Um dos grandes gatilhos de você chamar a atenção com histórias é assim, por exemplo, vamos supor que eu trabalho ali com o Diego Elias, revendendo carros, revendendo seminovos. Eu poderia começar assim, gente, eu quero falar com vocês sobre um carro que acabou de chegar, que não tem nem 10 mil quilômetros rodados. Mas antes, eu quero que você conheça a história da Júlia. A Júlia esteve aqui semana passada querendo um Honda Civic. Escuta essa. Quando a Júlia chegou aqui, eu estou procurando um Honda Civic. Eu falei assim, Honda Civic a gente vendeu o último semana passada. Mas é incrível como as pessoas que vêm procurar o Honda Civic também gostam do Corolla. Que curiosamente eu tenho 3 aqui. Um branco, um preto e um prata. Todos eles com pouquíssimos quilômetros rodados, único dono e que tem chamado bastante atenção de pessoas que buscam o Civic. Em qual deles você quer dar uma volta primeiro? No preto, no branco ou no prata? Ou seja, quando a Júlia topou dar uma volta no branco, automaticamente ela já nem quis mais saber do preto nem do prata e esqueceu do Civic. Ela ficou encantada com o Corolla. Por que será? Eu acho que é porque ela lembrou que o avô dela sempre teve o Corolla. Então trouxe para ela um sentimento assim gostoso, sabe? De nostalgia. E ela, meio que para homenagear o avô dela, mudou de ideia na hora.
E é incrível como as pessoas fazem isso, não é verdade? Bom, deixa eu te mostrar. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a pessoa com para uma história que tirou o cérebro dela do lugar e trouxe ela para perto de mim, para ela viver essa história mentalmente junto comigo. O rádio faz muito bem isso. O que o rádio faz? Ele faz você imaginar o que eles estão falando. Outra coisa, nós seres humanos, nós somos acostumados a gostar de boas histórias. Quando a gente é criança e vai dormir, a gente pede para o papai e para a mamãe contar uma historinha para a gente dormir. Se você tem filho e filho pequeno, como a gente tem a Alice, até hoje a Alice fala, mamãe, me conta uma história para eu dormir. Então a gente gosta de histórias. Então, onde eu quero chegar? Uma coisa é a gente ir lá e colocar a caixinha de perguntas e beleza. Outra coisa é a gente criar uma narrativa, contar uma história em 5 a 10 slides de alguma coisa que aconteceu, ou de alguma coisa que uma história que você lembrou, ou de um projeto para o futuro. E no final dessa história, você sugerir para a pessoa, agora me conta você, o que você acha, nesse caso do Diego aí, dessa situação que eu falei, se eu fosse um vendedor de carros junto com o Diego e contasse essa história toda e fosse levar isso para a internet. Eu contaria essa história e eu colocaria ali na minha caixinha de perguntas. Agora eu quero saber de você. O que você prefere? Corolla preto ou prata? Porque o branco a Júlia já levou, entendeu? Então eu envolvi as pessoas com uma história interessante que chamou a atenção da rapaziada. E ali eu sei que eu fiz as pessoas gostarem do Corolla ou terem curiosidade pelo Corolla. Aí me sobrou, a Júlia levou o branco, me sobrou o preto e o prata. Então agora eu quero saber de você. Responde aqui pra mim. Que cor de Corolla você mais gosta? O preto ou o prata? E deixa as pessoas responderem. As pessoas me respondendo, eu vou nelas. Cara, você gostou do preto? Que hora eu posso levar ele até a sua casa? Vi que você é de Votuporanga também. Levar ele até na sua casa pra você conhecer e dar uma volta nele. Igualzinho aconteceu com a Júlia. Eu quero até, se você não se importar, contar isso nos stories também. Cara, fiz uma venda com caixinha de perguntas story, pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, repito. Uma coisa é a gente trabalhar bom storytelling. Outra coisa é a gente utilizar ele a nosso favor. E a terceira coisa é a gente utilizar ele a nosso favor no mercado digital, com marketing digital, que é utilizando as caixinhas de perguntas. E isso, eu tenho acompanhado algumas pessoas que começaram a fazer isso. Bons copywriters. Tenho acompanhado bons copywriters que começaram a fazer isso desde o meio do ano. E todos eles tiveram um resultado absurdamente gigantesco. Mas gigantesco. Gente que vendeu 1 milhão em uma semana, com produtos de R$ 29,90. Só para você ter uma noção. Fazendo isso. Com um bom storytelling, uma copy legal, um bom storytelling e finalizava com a caixinha de perguntas. Porque a pessoa estava envolvida com a história, ela, por reciprocidade, queria agora ser brother. Queria participar dessa história também. E ela deixava perguntas na caixinha de perguntas. Algumas tinham mais de 1.000 perguntas ali feitas, algumas pessoas. E ele e a equipe dele respondiam para as pessoas também no direct. E uma parte dessas pessoas acabavam virando clientes. Quanto custa isso? Rosca. 0. Você tem noção? Tem noção do que eu estou te falando? Mas o que acontece? Jim Rohn dizia o seguinte: o que é muito fácil de se fazer é mais fácil ainda de você não fazer. O que é muito fácil de fazer é mais fácil ainda de você não fazer. Então, quem tem a iniciativa de fazer isso uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, normalmente vende mais do que quem fala, nossa, é tão fácil, vou nem fazer. Deixa eu pensar em outra coisa que é estrategicamente melhor e vai me trazer mais resultado. Entendeu? Então, só para recapitular, é algo extremamente prático, é algo extremamente, eu diria até que simples, eu diria simplório, só requer um pouquinho de boa vontade nossa. Se eu quero vender alguma coisa, eu quero vender esse copo do Prosper. Aí, antes de abrir uma caixinha de perguntas, para eu ter engajamento, para eu fazer com que as pessoas se interessem por aquilo, até eu mesmo deixar as perguntas, para que eu responda essas perguntas, provocando as pessoas, antes de fazer isso, se eu criar uma historinha de 5, 10 stories no máximo, e finalizar elas com uma caixinha de perguntas com a qual eu vou pedir a opinião das pessoas, a minha chance aumenta demais de ter mais e mais perguntas de pessoas aquecidas, de pessoas que já vêm filtradas, prontas para engajarem comigo e se tornarem clientes a partir delas. Deixa eu finalizar só contando uma história para vocês. Um storytelling, né? Mas é assim, certa vez, era um sábado, escuta essa, e eu não estou fazendo para vender nada não, é de verdade, era um sábado.
Eu estava... Olha que coisa séria que eu vou falar agora pra vocês. Eu estava faxinando o apartamento. Eu estava limpando o meu quarto, nosso quarto. Quando de repente eu falei assim, cara, eu preciso colocar uma caixinha de perguntas. E aí, quando eu coloquei uma caixinha de perguntas, eu comecei a fazer as perguntas, a colocar as perguntas na caixinha. Para quê? Porque eu queria fazer perguntas e responder essas perguntas marcando pessoas que tinham um número grande de seguidores. Pega essa visão, como diria o Rick Chester. Então eu falei, eu quero fazer uma pergunta, responder essa pergunta como se alguém tivesse feito, marcando de maneira que eu vou marcar alguém na resposta que tem muitos seguidores. Por que eu fiz isso? Porque a tendência dessa pessoa me repostar é muito grande. Quando essa pessoa me reposta, ela me apresenta para a audiência dela. Quando ela me apresenta para a audiência dela, pode ser que algumas pessoas da audiência dela, número 1, comecem a me seguir, número 2, comecem a entender o que eu faço, número 3, comecem a se interessar pelo que eu vendo. E foi dito e feito. Fazendo a faxina, falei, eu vou parar um pouquinho e fazer isso aí. Criei uma caixinha de perguntas, consultoria gratuita. Lembra como se fosse hoje. E comecei a fazer perguntas, e aí, gente, isso que eu estou falando demorou 15 minutos para acontecer. Eu fiz uma pergunta sobre como se alguém tivesse loja de roupa, fizesse uma pergunta, e eu respondi marcando a Bruna, que tem uma rede de loja chamada Guri Store. E eu falei assim, uma referência nisso aí, pra mim, é a Bruna. Você tem que estudar o que a Bruna faz. A Bruna é muito, muito boa no que ela faz, gera um resultado muito grande. São anos e anos fazendo a mesma coisa, então ela já criou uma autoridade. E beleza. Deu 2 minutos, a Bruna me repostou. Obrigado, é isso aí, parceiro, tamo junto, essas coisas. Quando ela me repostou, algumas seguidoras dela começaram a me seguir, e uma delas, de uma cidade chamada Santa Fé do Sul, tem o meu link do meu WhatsApp na bio, ela veio falar comigo. Oi, eu vi que você ajuda pessoas a venderem mais. E aí eu parei de novo a faxina, falei, opa, tudo bem? Então posso te ligar? Posso te ligar. Fiz uma videochamada com ela em coisa de 20 minutos depois, né, dessa vídeo. Enquanto comecei a fazer a videochamada com ela, foi uns 20 minutos de consultoria ali, trocando uma ideia com ela, sabendo as dores dela, os prazeres dela. Eu vendi uma consultoria de R$800 para ela. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Primeiro, para dizer que a qualquer hora você pode ganhar dinheiro na internet. A qualquer hora. Era sábado à tarde, 3 e meia da tarde, eu estava faxinando o apartamento. Eu tive a presença de espírito, um anjo de luz sentou no meu ombro e falou assim, faça uma caixinha de perguntas. E foi o que eu fiz. Em 15 minutos eu tinha uma pessoa recebendo uma consultoria de 20 minutos comigo, e depois de 20 minutos ela me fez um pique de R$800. Pensa na alegria, continuando faxinando a casa. Pensa no cara que faxinou bem a casa depois. No sábado. Entenderam? Entenderam aonde pode chegar? Entenderam onde pode chegar? Agora, pega o que você faz, imagina um storytelling que pode ser envolvente, que pode relembrar uma história, contar uma história do que aconteceu com algum cliente seu, ou de alguma coisa que você já sabe que vai acontecer em 2022, ou então que você pensa em fazer em 2022 e expõe isso. Se você ainda não tem a coragem, o desprendimento de fazer isso por vídeo, você aparecendo, faxina muito bem paga, né, Robson? Exatamente. Não tem problema, você escreve, vai lá, escreve o que você quer falar. Em vários stories, as pessoas amam saber disso aí. E no final, sugere que a pessoa deixe uma pergunta pertinente àquela história na sua caixinha, que é só para você ter contato para chamar no direct e fazer todo um trabalho. Às vezes, só para a gente finalizar, às vezes as pessoas falam assim, cara, tô com dificuldade em venda. E a dificuldade não está em venda. A dificuldade está em apresentação. Não que ela apresente mal, ela apresenta pouco. Então, a sua solução precisa ser apresentada. O número de apresentações que você faz vai definir o número de vendas que você faz. Então, não é que você está vendendo pouco, você está apresentando pouco. Agora, como é que você apresenta para alguém se você não tem alguém para quem apresentar? Estou fazendo um caminho em reverso. Para quê? Para te mostrar que isso tudo é só para você ter pessoas interessadas para receberem a apresentação do seu produto e você então fazer vendas para parte desse número de pessoas. Simples assim. Então, isso pode fazer com que o seu jogo mude em um mês. Em um mês. De dezembro para janeiro, ou de janeiro para fevereiro, você começa 2022
de uma maneira explosiva, assustadoramente próspera e abundante. Porque você se dedicou a fazer isso aí. Então vamos lá, storytelling, envolvendo ali a pessoa, caixinha de perguntas, responder as perguntas, é claro, e também se comunicar, atender bem, engajar, trocar ideia, dar atenção para as pessoas via direct. Jafferton, fiz isso e mesmo assim ninguém deixou perguntas nas minhas caixinhas, deixa você. Você mesmo entra lá e deixa umas 10 e você mesmo vai lá e responde. Aí pessoas começam a ver o movimento e falam assim, caramba, só eu estou fazendo pergunta para essa pessoa, preciso fazer. A magia acontece. Beleza? Enfim, qualquer dificuldade que você tiver, inclusive, me fala, a gente faz isso juntos, tá bom?